Antes de dar início à nossa meditação nessa noite, eu gostaria de despertar a você que está hoje aqui à noite, você que está em casa, você que não esteve na igreja pela manhã e não assistiu pela transmissão pela internet, a você ir no nosso canal do YouTube e assistir nosso estudo de hoje de manhã. Nosso estudo hoje de manhã. Que nós falamos sobre o reino de Deus, o Estado e a igreja. E uma das coisas que nós falamos hoje de manhã, se aquele pessoal que invadiu o Congresso, o Senado, lá em Brasília, tivesse ouvido e atentado à palavra que foi dada hoje de manhã, o que ocorreu hoje não ocorreria. E é impressionante, né? Nós falamos hoje de manhã e à tarde ocorreu os protestos de forma violenta em nosso estado. Eu gostaria de convidar a igreja nesse momento a nós orarmos pelo nosso país, orarmos pelas forças constituídas, orarmos pelos poderes constituídos pelo Senhor Deus. Nós não cremos num governo corrupto, num governo que age com corrupção, mas nós estaremos aqui sempre para denunciar o erro, o pecado e a justiça, da onde vir, que aqueles que usaram e usam de violência para impor a sua vontade sejam punidos pela força da lei. Inclusive, aqueles políticos que não fazem o que deveriam fazer devem também ser punidos pela força da lei. Que haja lei e que haja verdade no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de que você abaixasse sua cabeça e tirasse alguns segundos para interceder pelo nosso país, pela democracia que nós vivemos. Democracia de poucos direitos e de muitas prisões. Mas que em nome do Senhor Jesus haja justiça divina sobre nós. É a nossa oração, deve ser o nosso pedido diante do Senhor Deus. Vamos orar. Vamos pedir que Deus derrame graça e misericórdia sobre a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós estamos diante do Senhor, como igreja, como povo de Deus reunido, na casa do Senhor, em culto público, para louvarmos o Teu nome. E louvamos o Teu nome nesse momento, intercedendo pela nossa pátria, intercedendo pelos líderes, pelos eleitos, pelas autoridades constituídas. E rogamos, ó Pai, que o Senhor venha no Teu trono de justiça, julgar todos políticos e autoridades constituídas sobre essa terra. Aqueles que agem com usurpação do cargo, aqueles que agem de forma errada, promovendo a corrupção, o mal. Mas também oramos e intercedemos por aqueles que, de forma enganosa ou não, têm agido com violência nos seus protestos. Pedimos, ó Deus, que esses também sejam julgados e punidos. Que haja paz, ó Pai, em nossa nação. Que haja o amor de Deus sobre nós e sobre o povo do Senhor. Que haja, ó Deus, lealdade ao povo, principalmente ao povo que sofre, o povo que é enganado, o povo que não tem o devido processo legal.
Ó Deus, cuida, Pai, da nossa nação. Cuida, Pai, dos poderes constituídos, ó Deus. Que o Teu nome seja engrandecido sempre. Que haja paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento sobre nós e sobre a igreja do Senhor Jesus. Abençoe, ó Pai, a igreja para que ela possa, assim, denunciar o pecado, ó Pai, de quem for, de próximo ou de longe. E que haja verdade em nós. E que a verdade esteja em nós e através de nós. Não permita, ó Pai, que a Tua igreja venha se corromper. Corromper com o mais fácil. Corromper com o mais legal. Com aquilo que eu acho que tem que ser. Mas que seja a Tua palavra verdadeira e genuína em nossos corações. E a régua de medida para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Feito o nosso momento cívico, vamos assim abrir nossas Bíblias. No texto nós iremos meditar nessa noite, Romanos, ou melhor, Hebreus. Quando fala outro texto, o pessoal do Com lá já dá um arrepio, né? Hebreus capítulo 12, aos versículos de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso bom Deus, e o nosso tema dessa noite é 3 princípios fundamentais para vencermos a corrida da fé. Pode deixar aí, 3 princípios fundamentais para vencermos a corrida da fé. Hebreus, faltou o S, 12, de 1 a 3, diz assim então a palavra do nosso bom Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A igreja. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Meus amados, o texto bíblico está trabalhando um conceito para os judeus cristãos. O autor de Hebreus nós não sabemos exatamente quem o é. A ideia mais provável seja que foi o apóstolo Paulo. Mas, segundo alguns estudiosos, pode haver até uma mulher que tenha escrito o texto de Hebreus. Nós não sabemos exatamente quem o escreveu. Mas sabemos que foi inspirado por Deus, porque assim está condizente com toda a Escritura, está de acordo com toda a Escritura. O texto de Hebreus, e assim vou chamar para que não sabemos quem o escreveu, está trabalhando esses judeus cristãos que estavam desanimados até a ponto de pensar em desistir e até voltar ao judaísmo, até voltar às velhas práticas anteriores. Mas por causa da oposição e por causa dos sofrimentos que eles estavam passando, essa ideia está sendo ressaltada no coração de alguns que estão desanimados, cansados, abatidos pelas circunstâncias e pelas dificuldades. Mera semelhança ao nosso tempo de hoje, né, que nós temos muitos que são cristãos e que estão desanimados pelas aflições, pelas lutas e pelos sofrimentos desse tempo pós-pandêmico, aonde se acostumaram aos sofás e às camas, né? Onde as camas e os sofás moldaram as pessoas,
né? Ficaram ali a marca das pessoas no sofá e nas camas, e que agora tem dificuldade de levantar a cabeça e dar passos para o louvor do Senhor nosso Deus. Esses que estavam pensando em desistir, não tinham uma outra opção. Eles devem e deveriam seguir a luz, seguir Jesus e caminhar com Jesus. Os que rejeitam a Cristo não só têm um destino, não é a luz, não é o céu. Os que rejeitam a Cristo têm um destino certo, que é a perdição e a condenação. E é isso que aqui o texto está tratando para o povo do Senhor. Aqueles judeus que tinham Cristo e que caminhavam com Cristo e estavam pensando em desistir, não poderiam desistir porque a luz está em Jesus e a força está em Cristo. E para o cristão não há outra forma. Para o cristão a única e melhor opção é continuar correndo, ou até andando, ou em alguns casos até se arrastando na fé. Naqueles momentos mais fracos, onde nós não temos nem fé, ou nem conseguimos falar com Deus de forma tão expressa, aonde nós só gememos, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O desistir não é uma opção para o cristão. Nunca o desistir será uma opção. Em 175 a.C., o sumo sacerdote Jasão constrói o estádio em Jerusalém. Nesse estádio era praticado vários esportes. Um deles era boxe, lutas, natação e muitos outros esportes nesses grandes estádios. E eram ali, muitas das vezes, de forma pagã, fazendo para o louvor a um Deus pagão, não ao Deus Yahvé. E o autor de Hebreus está se apropriando a essa questão. Os estádios da época eram preparados para esses jogos. E o autor de Hebreus vai citar esses jogos, vai citar essa corrida que era algo comum do cotidiano deles, para comparar a uma fé e a fé do cristão que luta e que batalha para continuar a jornada. Os atletas se preparavam sim para o momento de corrida, iniciavam a corrida, davam 1, 2, 3 voltas, e alguns atletas já estavam cansando e se cansavam facilmente, mas o esforço físico era grande e esgotava as energias, o calor da região sufocavam as pessoas também. O calor das pessoas animavam sim, porque eles vibravam a cada volta que o seu atleta favorito dava, mas muitos pensavam em desistir. E é interessante ver que no processo de corrida, o desistir não é uma opção. O atleta profissional, ele quer chegar mesmo que seja lesionado ao final da corrida, mesmo que seja cambaleando, com as forças se esvaindo, ele quer chegar ao final da sua corrida. Por quê? Porque desistir não é uma opção. Meus amados, agora nós estamos na pista. Eu e você estamos na pista e na corrida, rumo ao Senhor Jesus Cristo. Agora é a nossa vez de entrar para correr. Muitos no passado correram, muitos lutaram, muitos correram essa corrida da fé, e agora é a nossa vez. Quando nós olhamos para o Hebreus 11, nós vamos ver a galeria da fé. Irmãos que deram exemplo de perseverança e de luta, lutando até o fim, caminhando para a glória do Senhor e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja só Hebreus 11, versículo 2. Ele fala assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quando olhamos para os que lutaram e correram pela fé, nós vamos ver que esses homens tiveram bom testemunho. O testemunho que temos é dos que antecederam a nós e lutaram com força, com coragem, com determinação, servindo o Senhor Jesus Cristo.
Os do passado e aqueles que estão correndo hoje também olham para Cristo para caminhar e correr e lutar pela fé em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos fortalecidos a cada momento. Será que para nós o desistir é uma opção? Será que para você o desistir pode ser uma opção? Estou cogitando a desistir, abandonar Deus, abandonar a igreja, abandonar minha família, abandonar minha esposa, meu marido, meus filhos. Estou pensando em desistir. Será que o desistir é uma opção para você? Ou é a opção do mal para você? Meus amados, será que nós vamos enfraquecer? Enfraquejar? Abandonar a pista, ir embora. Muitos na crise da meia-idade vão, compram uma Harley Davidson, né? Alguém tem Harley Davidson aqui não, né? Compra uma jaquetona de couro, né? Manda bordar uns nomes de alguns clubes de moto, colocam ali, coloca uma calça de couro e sai rumo a nada. Né, com aquelas motonas e tal, crise de meia-idade. Ronaldo, ainda bem que você já vendeu a moto, hein? É verdade. Mas olha só, essa é uma crise da meia-idade. Pensam em desistir, em mudar e não continuar. Meus queridos, o desistir não é uma opção. O preço impagável pela nossa inscrição nessa corrida foi pago por Jesus Cristo naquela cruz. Para que eu e você pudéssemos hoje pagar o preço de sermos cristãos. De sermos aqueles atletas que correm incansavelmente, ou que cansam e se renovam diante do Senhor. Porque os que estão no Senhor são como aqueles que não se cansam, que voam, que caminham, e que vivem nessa terra para servir o Senhor Jesus Cristo. Voltando ao nosso tema, 3 princípios fundamentais para vencer a corrida da fé. E o primeiro tema, tire o peso. Tire o peso. Você já começou a caminhar com peso? Certa feita eu fui no mercado, e lá fui para pegar pouquinha coisa. Aí você vê uma promoção de alguma coisa, você fala, opa, isso aqui está barato, vou levar. Aí você vai, mais outra coisinha, está barato. Aí você vê, quando você vê, você está com 5, 6 quilos na mão. Eu falei, não, é perto. Aí você vai caminhando 1 quadra, está fácil. 2 quadras, aquela sacolinha começa a entrar no meio do teu dedo, começa a prender a circulação, o dedo começa a formigar, e você só não deixa para trás porque pagou caro, né? Porque pagou caro. Meus queridos, caminhar com peso é difícil. Correr com peso é mais difícil ainda. E por isso o texto fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso. Desembaraçando, tirando todo o peso. Tire o peso para caminhar com o Senhor Jesus. Deixe as coisas velhas para trás e ande com o Senhor Jesus Cristo. Correr com peso é muito mais difícil do que andar com peso. Se você estiver andando com uma túnica ou correndo com uma túnica, certamente essa túnica irá te derrubar. E é isso a vestimenta que eles usavam da época. Se você estiver caminhando e correndo com um terno, certamente não vai ser uma boa opção correr com um terno. Você vai colocar uma roupa de atleta, vai colocar uma roupa leve para correr de forma livre e desimpedido. Tire o peso. Para caminhar com o Senhor Jesus Cristo é necessário tirar o peso. O que atrapalha você a continuar a caminhada? O que tem atrapalhado você e sucumbido a tua força, drenado a tua força, tirado o teu ânimo, tirado a tua alegria, a caminhar e a levantar todo dia? Tem uma frase que fala o seguinte: qual é o melhor momento para resolver um problema na sua vida? E a resposta é o quanto antes. O quanto antes. Qual o melhor momento para tirar um peso que você carrega? O quanto antes. E antes que alguns se animem aí,
o peso não é a tua esposa, o peso não é teu marido, o peso não é teu filho, o peso não é o trabalho que você está, ok? Não é isso, isso não é um peso, pode até estar pesado, mas não é um peso, não deve ser um peso. E a palavra do Senhor Jesus fala assim, olha, Lucas 21:34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Fique atento, é isso que o Senhor Jesus está dizendo, é uma exortação de Cristo. Fique atento, olhe para o teu coração, não deixe as coisas entrarem no teu coração, para te deixar você sobrecarregado. Nós temos, muitas das vezes, o senso de acumular as coisas. Acumular as coisas. Eu gosto de ferramentas, né, de mexer com coisas manuais e tal. E aí eu olho um parafuso e guardo. Olho um prego torto e guardo. Olho um pedacinho de madeira e guardo. Daqui a pouco eu tenho que ir lá fazer um limpa, porque a gente vai guardando e vai acumulando as coisas. E vai acumulando as coisas. E aí quando a gente vai mudar, fala assim, nossa, mas quanta coisa eu tinha guardado. Quanta coisa que achei que ia usar e não usei. Mas criou peso e carga. Mas o pior das coisas é quando as coisas entram dentro do nosso coração. Porque vai nos sobrecarregar. E ele fala assim, ó, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Ah, mas pastor, eu não faço orgia. Tá, beleza, que bom. Eu não fico tomando, não estou embriagado. Mas você está com preocupações desse mundo? Quem nunca? Então, tira ela. Porque ela causa ansiedade, ela causa medo, e ela vai te drenando as suas energias. Vai drenando os seus pensamentos. Vai drenando a tua força. E quando você vê, você está preocupado com o amanhã, e depois do amanhã esquece o hoje. Esquece o agora. E aí você não tem força para viver o agora, o hoje. Meus queridos, é necessário tirar o peso. Tirar o peso para andar com Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojando-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Ele fala para tirar. Tirar. Abandone, despoje, tire de você todas as coisas que são obsoletas e que não edificam e que não constroem para a sua vida. Mas, pastor, o que eu faço não é pecado, o que eu faço é justo, é bom, o que eu faço não é pecado, mas é algo maravilhoso, porque eu estou cuidando das pessoas, eu estou ajudando as pessoas, eu estou fazendo coisa boa. Tá, mas é bom, sim é bom, então se é bom, deve ser bom para você também, para a tua vida espiritual. Pode ser, não precisa nem ser pecado, mas se está te afastando de Deus, se torna algo que vai drenar as suas energias e sucumbir às suas forças, e você tem que tirar isso de você, mesmo não sendo pecado. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. É bom, é legal, não é pecado, mas se te afasta de Deus, está te prejudicando e está se tornando um pecado. Jogar bola é pecado? Não, não é pecado. Mas se você for jogar bola em vez de ir para a igreja, se você for jogar bola de segunda, terça, quarta, quinta, em vez de cuidar da tua esposa, em vez de cuidar do teu marido, em vez de orar, isso pode se tornar uma distração para você e gerar pecado. E gerar uma distração para você. Algumas coisas erradas vão e podem atrapalhar a tua caminhada e vão te enfraquecer na fé, servem para distração,
nos deixa fracos e vulneráveis às tentações e pode nos tornar escravos a essas coisas. Quer ver só algo que te deixa e pode te deixar escravo? Chama smartphone. Pode deixar você escravo. Computador pode deixar você escravo. Netflix pode deixar você escravo. Séries pode deixar você escravo. Novela pode deixar você escravo. E todas essas coisas que nós colocamos como essencial para a vida. Tinha uma senhora lá na minha cidade, que a SAF ia fazer visita, ela falava assim, mas não pode fazer visita de tal a tal hora. Por quê? Está orando, irmã? Não, estou assistindo minha novela. Minha novelinha, pastor, minha novelinha. Né? Não pode fazer visita de tal a tal hora, porque está assistindo novela. Será? Mas hoje a novela não tem mais hora. Hoje a novela chama-se seriado. É qualquer hora, é qualquer dia, é como qualquer momento. É o maratonar. Né? Uma atrás da outra, um depois do outro. E quando nós vemos o dia passou, a hora foi, e nós não cumprimos aquilo que nós deveríamos fazer. Não podemos e não devemos nos envolver com as coisas que não glorificam o nome do Senhor. Se em alguma coisa que você está fazendo está te prejudicando a tua vida espiritual, jogue fora o quanto antes. Jogue fora o quanto antes. Podem até ser honesta, ser até nobre, mas se está te atrapalhando, jogue fora em nome do Senhor Jesus Cristo. Vasculhe o teu coração. É o exercício para fazer. Vasculhe a tua alma. Olhe tua mente. Se todos os teus procedimentos estão de acordo com a vontade de Deus, está colaborando para o teu crescimento. 3 princípios fundamentais para vencermos na corrida da fé. Em segundo lugar, corra com perseverança. Corra com perseverança. E o versículo 1, final dele, fala assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã não é uma vida fácil. Ser cristão não é um mar de rosa. Lembre-se que as rosas têm espinhos. Lembre-se que existem lutas, batalhas. Se você está procurando o cristianismo para ter vida boa, você pode estar se enganando. A vida boa não é nessa terra. A vida boa é com o Senhor Jesus lá no céu. Naquilo que irá vir no futuro, onde não tem choro, tristeza e ranger de dentes. Hoje nós vivemos a promessa dele estar sempre conosco. Estarei convosco até o final. É a promessa de Jesus. Mas ele fala assim, o texto bíblico de Hebreus fala assim, corramos com perseverança. O Senhor nos colocou nessa corrida para glorificar o nome dEle. E por isso devemos assim estabelecer a corrida que nos foi proposta pelo próprio Deus. A corrida que você está fazendo hoje não é proposta a você por você mesmo, mas é proposta a você pelo plano do Senhor Deus. E por isso ele fala assim, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Essa proposta não vem do inferno, não vem do mal para você, mas vem de Deus para você. Corramos a corrida que Ele nos proporcionou a correr. Agora, se você está indo para um caminho errado, no caminho que Deus lhe propôs, talvez você deve lembrar uma historinha de um homem que chama-se Jonas, que era para ir para um lugar e foi para outro, e foi parar na barriga do peixe nessa minha história, porque resolveu ir para um caminho errado, um caminho que não estava proposto. Meus queridos, corra o caminho que está proposto a você.
pelo próprio Deus. Não desista da corrida. Obedeça à voz do Senhor dia após dia. Corramos o caminho que Deus propôs para cada um de nós. Que possamos chegar ao final e falarmos como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como está lá em 2 Timóteo 4,17. Paulo disse essas palavras no final da sua jornada. Será que no final da nossa jornada podemos dizer: combati com bom combate, completei a carreira, terminei a corrida e guardei a fé, e guardei a fé. Meus amados, nós estamos nesse processo de caminhada, de sermos peregrinos nessa terra. Nós não somos dessa terra, somos peregrinos e vamos correr até chegar ao final. Os cristãos de hoje também devem correr com a perseverança. O nosso objetivo é alcançar a linha de chegada. Alcançar a linha de chegada. Mas para chegar na linha de chegada é preciso dar um passo de cada vez. Um passo depois do outro. É uma pisada após a outra, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. É muito bom quando nós chegamos na linha de chegada, passamos e cruzamos a linha de chegada e vemos a glória do Senhor. Missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Mas essa é a missão divina, é a missão de bênção, missão de graça. E não missão dos homens, missão pequena, fraca e passageira. Só iremos conseguir cumprir a nossa missão se ficarmos firmes, com os olhos fixos em Jesus. Pois Ele nos encoraja a permanecermos firmes e a corrermos com coragem diante do Senhor. Quero chamar a tua atenção a Lucas capítulo 9, versículo 23 a 26. A igreja leia em uma só voz, por favor. Dizia a todos: amém. Versículo 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Mas percebe que esse negar, não é um negar único, mas é um negar, que ele fala, dia a dia, dia a dia. Toma a sua cruz e siga-me. Dia a dia. Toma a sua cruz e siga-me, passo a passo, momento após momento, dia a dia. É um processo de negar a nós mesmos dia a dia e continuar perseverando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, terceiro princípio para seguirmos e vencermos na corrida da fé é: olhe firmemente para Jesus. Olhe firmemente para Jesus. E aí, o versículo 2, a primeira parte, o versículo 3 fala assim também a primeira parte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. O escritor de Hebreus está, mais uma vez, dizendo aquilo que ele já disse em toda a carta aos Hebreus, que os seus leitores não devem abandonar a fé, não devem desistir e voltar às práticas do Antigo Testamento,
aos sacrifícios e ao tabernáculo, mas esses devem permanecer olhando firmemente para Jesus Cristo. Meus queridos, quantas vezes nós, na nossa caminhada, quando começamos a olhar para as pessoas, para as coisas, nós ficamos em desespero, em desânimo, e nos dá vontade de desistir, de não continuar. Quantas vezes, na nossa inconsciência, nossa consciência da forma errada, corrupta, nós começamos a olhar as pessoas, as coisas, e deixamos de olhar para Cristo. Nós vamos abandonar a fé, abandonar o amor e abandonar a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas quando olhamos para Cristo, devemos olhar para Cristo, sim. Você já percebeu? Veja lá o capítulo 11 de Hebreus. Olha, pega a tua Bíblia, dá uma olhada lá. Capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo anterior do que nós lemos, ele fala, e é conhecido aqui como a galeria da fé. É interessante que ele fala que Abraão, pela fé, obedeceu. Abel, pela fé, obedeceu a Deus. Os antigos obtiveram testemunho. E ele vai citar vários nomes e várias pessoas. Moisés, pela fé, caminhou com o Senhor e foi abençoado, e pela fé. E nós vamos ver vários nomes pela fé. Veja se encontra o nome de Jesus que viveu pela fé. Achou aí? Não achou e não vai achar. Por quê? Porque Jesus não é citado na galeria da fé. Estranho, não é estranho? Ser citado vários desses homens, mas Jesus não é citado na galeria da fé. Por quê? Por quê? Porque ele é o autor da fé. E olha só o que está lá, né, em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o quê? O autor e consumador da fé. Quem que é esse homem? Jesus. Jesus não viveu pela fé, Jesus age e cria a fé e consome a fé em nossos corações, conclui a fé em nossos corações. Ele não viveu pela fé ou de fé em fé, exercitando a fé, fazendo a fé crescer e aumentar, e fazendo a confiança no Senhor aumentar. Pelo contrário, Ele é o autor dessa fé. E por isso nós devemos olhar para Jesus firmemente, confiantemente, porque Ele é o autor da tua fé. Não é as coisas, não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, não é a teologia reformada, não é Calvino, não é Zwinglio, não é Lutero, não é nenhum desses nomes, porque olhamos para Jesus. Quem seguiu esses homens? Foi Jesus seguiu, ou eles seguiram Jesus, e caminharam com Ele, amando a Jesus, mesmo distante, como nós fazemos hoje também, caminhando com Jesus, olhando para Jesus, e amando Jesus acima de todas as coisas. Porque a fé que eu tenho, a fé que você tem, só vem porque Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus é o autor e consumador da sua fé. Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nossa fé vem dele e por ele é sustentada até o fim. Nossa fé vem de Jesus e por ele é sustentada até o fim. Você está com fraqueza na fé? A vitamina que você deve tomar é Jesus. A vitamina que você tem e que vai ser receitada a você, olhe para Jesus. Fique com Jesus. Tome um banho com Jesus, banho de sol com Jesus, né? Vitaminas. Ore com Jesus. Fique firme com Jesus, olhe para Ele.
não desista, mas olhe para Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Concluindo a nossa mensagem dessa noite, lembre-se, não dá para caminhar e correr com peso. Tire os pesos. Tire os pesos. Corra com perseverança. Ao olhar e ver que está ruim, está difícil, não desista. Porque a coroa vai ser dada àqueles que permanecerem até o fim. Aqueles que lutarem até o fim. E olhe firmemente para Jesus. E o texto final que eu quero citar, Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele estamos correndo, estamos caminhando, vamos ser glorificados com Ele. A promessa é para mim e para você. Não desista, corra, caminhe, persevere, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É Ele. Em nome de Jesus, siga com Ele para a glória dEle mesmo. Quero convidar você mais uma vez a baixar sua cabeça nessa noite, a colocar teu coração diante do Senhor e clamar ao Senhor nosso Deus que derrame graça e misericórdia acima de todas as coisas. Ó Pai, cremos no Senhor. É o Senhor que é o autor e o consumador da fé. É o Senhor que é o Deus supremo, maravilhoso, digno de honra, glória e majestade. Por isso, ó Pai, nosso coração se dobra diante do Senhor. Por isso, ó Pai, nós olhamos para Ti e dizemos, ó Pai, que muitas vezes estamos cansados, muitas vezes ficamos desanimados, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa, Pai. E pedimos que o Senhor derrame graça sobre cada um de nós. E nos ajude, ó Pai, quando nós estivermos desanimados, cansados, abatidos. Pai, aquilo que nós possamos, de forma livre, desposar, tirar, abandonar todo o peso para caminhar com Jesus Cristo de forma mais livre, sem as coisas desse mundo, sem os prazeres desse mundo, sem aquilo que pode estar dominando o nosso coração. Tem misericórdia, Pai, de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém.